cantar com a gente essa segunda parte. Bom dia, irmãos. Saúdo vocês na graça e na paz do Senhor. Essa é a minha saudação. Eu espero que hoje a gente possa fazer o nosso melhor para Deus, entregar o culto que a gente preparou durante esse tempo, essas semanas para trás, que a gente planejou. E eu espero que também você consiga fazer o seu culto para Deus e que seja um bom momento. O tema do nosso culto ele vai ser a multiforme graça de Deus, como ela se apresenta e como ela vai se apresentar de várias formas, né? Então obrigado. Então a gente vai mostrar como a graça de Deus nos atinge de várias formas. E como o culto foi preparado pelos jovens da nossa igreja, cada um contribuiu em uma parte do culto. E agora para a adoração, eu vou ler uma oração Vou ler a oração aqui que a nossa amiga Raquel preparou. A oração de adoração. Não a nós, Senhor, mas ao teu grandíssimo nome sejam dadas as glórias, honra e louvores, pois só tu és santo, poderoso em poder, em glória, força e majestade. Glória, aleluia, porque só tu és digno de toda a nossa manifestação de agradecimento, por tudo que fizeste no passado, no meu ontem e no meu hoje, pois só tu és sempre o mesmo, hoje e para sempre, por ser o mesmo Deus da eternidade. Aleluia. Muito antes, com teu Filho Jesus Cristo e o Espírito, criastes o céu e a terra, o mar e todas as coisas. Tu és Deus, Criador da eternidade suprema, pois tu eras supremo arquiteto do universo. Glória. Não a nós, Deus, Pai Celeste, sendo nós gentios por tua bondade e misericórdia, ainda que nada fizemos, tu, pelo grande amor, nos tomaste nos teus braços de benignidade, longanimidade, e nos transformaste pela graça do teu Filho em ovelhas do teu aprisco, dando-nos Jesus, o nosso pastor. Amém. Essa oração ela foi retirada do livro de oração do Anocilo Paiva. E essa nossa amiga jovem, que é a Raquel, ela também separou um poema para a hora da adoração. Eu vou ler esse poema. O nome do poema chama Poema de Adoração ao Deus da Minha Salvação. Vou recitar. Ainda que os montes não saiam do lugar, ainda que não haja frutos na videira, ainda que o sol não ceda sua luz e seu calor, que a lua não dê descanso aos olhos, ainda assim eu te louvarei, Senhor.
Tu és o improvável no meio do impossível. Tu és o alimento que me farta. Tu és a luz que ilumina o meu caminho e me aquece. Tu és o abrigo e descanso seguro. Ainda bem que todas as minhas esperanças estão postas em Ti, pois sei que não são vãs e nem poderão e nem se perderão. Tu és o grande eu sou, o que era, o que é e o que há de vir. Sem medo da escuridão, sem receio do porvir, mesmo tendo lutas e enfrentando a imensidão da vida, Tu és o que é, o que era e o que há de vir. Bem sabes dos porquês, das situações e dos lamentos, das lamúrias e dos tormentos, dos choros e dos clamores. Porém também sabes a saída de cada um dos sofrimentos. Sabes saciar o sedento e alimentar o faminto, aplacando suas dores. Sabe tirá-los do labirinto e torná-los ornamentos. Precisas que saibas que tu sabes todas as respostas. Não, precisas que saibam que tu sabes todas as respostas. Precisamos aprender a perguntar e, sobretudo, ouvir o que esperamos há tanto tempo. Esse é o meu Deus, que não fecha o ouvido ao aflito, que não cerra seus lábios para abençoar, que não fecha a mão para ajudar a levantar, que não cerra seus olhos para não ver de quem está vindo o grito. Esse Deus não é como um Deus qualquer, merece respeito, dignidade, amor, honra, glória e força, sabedoria, poder e majestade. Merece nossa mente em devoção, merece nossa alma em retribuição e merece nossa vida em gratidão. Nós nada merecemos, nós nada fizemos e nada podemos fazer para alcançar tão grandioso ato de amor. Crer somente, crer para ver. Porque somos dele, viemos dele e para ele tornaremos um dia. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Esse é um poema postado pela Adriana Matoso, que foi o poema que a nossa jovem Raquel separou para a gente hoje. E agora a gente vai cantar o hino 129 do nosso cenário. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar. Aleluia, aleluia. O sol dourado a refugir, touro em prata a reluzir. Ó, louvai-o, ó, louvai-o. Terra mãe que dá infinas bênçãos canta já. Ó, louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dá. A glória a Deus, Senhor e Pai. Ó, louvai-o, ó, louvai-o. Sábios e de bem, a todos proclamai também. Ó, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai e ao Santo Espírito louvar. Ó, louvai-o, ó, louvai-o. Agora é o momento da nossa que a Carla preparou uma dança e o nome da canção que ela vai dançar é Quem Pintou o Mundo. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor,
Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. Minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Agora, para o nosso momento de confissão, foi uma outra jovem que nos ajudou. A nossa amiga Carol, ela preparou ela escreveu uma parábola. E eu vou ler aqui. Para o momento da confissão. Agora, para o momento da confissão, eu vou ler a parábola da nossa amiga Ana Carolina Lucas Lamotte. O nome da parábola é Andarilha do Deserto e os Lagos. Eis que a andarilha encontrou um oásis contendo 2 lagos de água doce. Viu também que um deles haviam vários andarilhos tomando água e outro apenas um homem. Curiosa, ela vai até o homem solitário que olhava fixamente para a água e logo em seguida se ajoelha e bebe da água. E perguntou: por que você está sozinho? Qual a diferença da água que está tomando para a água do outro lago? Aí o andarilho responde: o outro lago é o lago dos prazeres terrenos. Pode saciar a sede por um tempo curto, mas logo as pessoas voltam a ter sede e precisam retornar para pegar mais água. Portanto, ficam presas aqui e não conseguem seguir longe do deserto até a próxima parada. Mas esta água aqui pode saciar a minha sede e me permite chegar até meu destino. Aí a andarilha pergunta: então por que os outros não vêm para esse lago? E o homem responde: porque ao olhar o reflexo deste lago, também vai encarar os seus maiores pecados. Eles serão revelados. Nem todos têm coragem de admitir e se arrepender, mas ao encarar e se arrepender diante de Deus e pedir perdão, ao tomar dessa água você conseguirá se libertar desse lugar e seguir até o próximo destino com Cristo. Aí a andarilha, né? Fora desse lugar só encontrei dificuldades. Se eu sair, vou me deparar com o deserto novamente.
E o homem responde: mas não estará sozinha. Cristo lhe acompanhará na travessia e em todas as dificuldades. Portanto, quem bebe dessa água não há mais o que temer, pois Deus segue contigo. Ouvindo essas palavras, Andarilha encara seu reflexo, pede por perdão e sacia sua sede. E aí, aqui também tem uma passagem de João 4, versículo 13 e 14. Então Jesus disse: quem bebe dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Amém. Amém. Agora, diante dessa reflexão que essa parábola nos traz, né? A gente vai fazer a nossa oração de confissão a Deus. Nossa oração onde a gente apresenta as nossas máculas, aquilo que nós erramos, que nós nos arrependemos e que nós não queremos mais errar, aquilo que desagrada o coração do nosso Senhor. Então, vamos fazer primeiro uma oração silenciosa e depois eu vou fazer uma oração audível. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor é misericordioso e porque o Senhor nos dá essa possibilidade de nos arrepender e voltarmos ao caminho certo, Deus. Peço perdão por cada um dos nossos pecados e que o Senhor nos limpe por completo, nos limpe com o sangue de Jesus. Vem nos ajudar, vem nos guiar, para que nós não possamos cair na iniquidade, Deus. Nos ajuda. E que nós possamos continuar firmes, fazendo coisas que agradam ao Senhor, Deus. Obrigado por essa parábola, por essa reflexão. Que isso fique bem claro no nosso coração. E que, ao invés de nós escolhermos tomar águas que não vão nos saciar, que nós possamos tomar a água que verdadeiramente vai gerar uma fonte de vida dentro de nós, Deus. É no seu nome que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá. Agora, para a nossa declaração de perdão, que acontece? Era para passagem, para o texto ser a declaração de perdão, né? Então eu vou reler o texto aqui. É que eu li tudo junto e eu acabei lendo a segunda parte também, mas... João 4, do 13 ao 14. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Amém. Amém. Agora vai ser o nosso momento de louvor. A gente vai cantar aqui os cânticos. Agradecemos a presença de todos, saudamos a igreja com a paz do Senhor e convidamos agora a entoar dois cânticos que nunca foram cantados nessa igreja, mas eles até são simples, as letras vão aparecer aqui na tela. Eu também mandei no grupo do WhatsApp para quem estiver assistindo depois. Fiquem à vontade para cantar com a gente. Das nuvens ele vem, os reis virão se prostrar. As algemas vão quebrar,
e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Os joelhos dobrarão ao cordeiro e o leão, todos os joelhos dobrarão. Abram os portões, preparem o caminho ao rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, fugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao cordeiro e o leão, todos os joelhos dobrarão. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Meu Deus é o cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao cordeiro e o leão, todos os joelhos dobrarão. Amém. E agora poderia ser nosso momento de ofertório, mas ele ainda está acontecendo de maneira distante. Então, caso você queira ofertar ou dar o seu dízimo, entre em contato com a igreja. Está acontecendo de maneira por Pix, ou por transferência, ou por depósito, etc. Então, esse é o nosso momento de ofertório, e eu vou orar agora em relação a esses ofertórios. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade de, ainda assim, depositar um pouco do muito que o Senhor nos oferece. Mesmo no meio dessa pandemia, no meio dessa distância toda, ainda assim nós podemos nos chegar a Ti e fazer esse momento à distância. Então nós te agradecemos, pedimos que abençoe a todos aqueles que puderam contribuir e os que não puderam, mas que, acima de tudo, o Senhor receba os nossos corações como oferta de sacrifício vivo a Ti, ó Deus. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Aquele que sonda o meu interior, tu sabe como eu sou. Nesses meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior,
E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom e toda voz também glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz também glória. De amor, a Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz também glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o som e toda voz também glória. Amém. Amém. Agora, para o nosso momento de edificação, eu quero chamar a nossa irmã Carla. Gostaria de pedir que a minha mãe viesse aqui e fizesse uma oração pela Carla, que agora vai trazer a palavra do Senhor para a gente. Graça e paz, igreja. Estamos felizes de estar aqui. Chegamos ao momento da palavra. Então vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida da Carla. E também que sejamos todos edificados por aquilo que Deus já compartilhou com ela. Ela vai trazer a nós o recado do Senhor nessa manhã. Então oremos. Pai de amor, de infinita bondade, Senhor, é um privilégio poder prestar culto ao Senhor, declarar que nós te amamos, que nós te servimos. Eu te agradeço, Pai, pela tua igreja reunida presencialmente, representando aqui toda a nossa comunidade, aqueles irmãos que vão participar do culto online também. Muito obrigada, Deus, porque tu és o nosso refúgio, tu és o nosso socorro. Tu és o Deus Emanuel, Tu estás conosco em toda e qualquer situação. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos nossos jovens, ó Deus, pela Tua vida na vida deles, Senhor, pelo desejo, ó Pai, pelo compromisso que eles têm com a obra do Senhor. Que o Senhor abençoe cada jovem da nossa igreja que participou com a poesia, assim como a Raquel, ó Deus. Abençoe a Carol também. Abençoe o João, que está aqui conosco nessa manhã. O Leandro, a Carla, ó Deus, o Renê, o Rafael, a Vanessa. E todos os nossos jovens, Senhor, nós te louvamos por eles. Nós bendizemos o teu nome. E agora, de forma especial, pedimos que o Senhor abençoe a Carla na ministração da palavra, ó Deus. Que sejamos todos edificados pelo Senhor. Que teu Espírito Santo tenha a liberdade, Pai, de falar a nós nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos e abençoamos a vida da Carla. Amém. Amém. Agradeço, pastor. Deixa eu beber uma água, gente, que eu estou com sede.
Estou usando o mesmo microfone na qual eu cantei, para caso haja essa dúvida. Então, agora sim, saúdo novamente a igreja com a paz do Senhor. Agradeço a todos os que estão presentes agora, ou os que vão nos assistir mais tarde, à tarde ou à noite, ou nos outros dias, ou no ano que vem. Isso é bom da tecnologia, né? Ou ruim, né? Porque talvez se a gente errar alguma coisa aqui, vai ficar perpétuo lá no YouTube. Poxa, que Deus tenha misericórdia de mim. Agradeço aos nossos visitantes aqui. Eu lembro, moço, desculpa, eu lembro que eu já te vi, mas eu não lembro o seu nome. Você me perdoa? Dimitri, seja muito bem-vindo novamente. Que Deus te abençoe. Também temos aquele jovem lindo e maravilhoso ali, sentado naquele banco. Para a infelicidade de muitos, ou para a minha felicidade, ele já tem namorada. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Bom, igreja. Há várias definições bíblicas de igreja, como corpo, comunidade, irmandade, família. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. E acho que é mais ou menos isso. A família, normalmente ela tem um conjunto de pessoas em que cada um tem uma função, ou designada, ou por escolha, talvez. E é como um corpo também, em que cada um depende do outro. E é nesse contexto que eu quero falar de uma família em específico na Bíblia. E aí, nisso, nós entramos para o nosso texto inicial de hoje, que está em Números. Sim, é Números, eu não errei o livro. Números 26, 59. Números 2659. Um versículo apenas. Que diz assim: o nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, te pedimos para que o Senhor nos ajude a entender um pouco mais da Tua palavra, ouvir um pouco da Tua voz e conhecer um pouco desses Teus servos, que foi no tempo do Antigo Testamento. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beleza. Temos aqui uma família. E quero falar mais específico desses últimos 3 aí, que é o Arão, Moisés e Miriam. 3 irmãos. 3 irmãos que receberam tarefas duras e importantíssimas para Israel. E nós vamos imergir um pouco nessa história. Tanto que, se possível, peço aos irmãos que deixem as suas Bíblias abertas em Êxodos, porque a gente vai folhear um pouco, porque é em Êxodos que conta a história deles. Mas qualquer coisa eu também vou lendo os textos, então fiquem tranquilos enquanto a isso. O contexto qual que é, né? Moisés e Arão, eles foram chamados por Deus para libertar um povo, o povo de Israel, das mãos do Egito, que eles estavam sendo escravos. E aí eles conseguem libertar o povo, e aí eles ainda lideram em uma peregrinação de 40 anos até eles conquistarem a terra prometida que Deus tinha preparado para eles. E muitos de vocês talvez conheçam de cabo a rabo essa história, saibam de cor os 10 mandamentos, as 10 pragas do Egito, as guerras que tiveram no meio do caminho, mas eu quero ressaltar alguns pontos que talvez mude um pouco a perspectiva de vocês em relação a essa família. E aí, nós entramos no nosso primeiro texto, que está em Êxodos, capítulo 4, de 14 a 16. Então, no capítulo 4, de 14 a 16. Aqui o que estava acontecendo foi quando Deus chamou Moisés para libertar o povo das mãos do Egito. E aí Moisés começa a fazer vários questionamentos, perguntar: ai Deus, e se me perguntarem quem que me mandou? Aí ele vai respondendo. Até que ele fala: melhor mandar outro, eu não falo bem. Aí Deus ficou bravo.
E é onde a gente entra na história aqui. Então, no capítulo 4, no verso 14, a partir do 14, fala: Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer, e eu estarei com vocês quando falarem. E lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Então, com esse texto, a gente pode ressaltar 3 coisas. Uma, Moisés, ele não falava tão bem. Alguns acreditam que ele era gago. Em contrapartida, o segundo ponto que a gente pode ver é que Arão era eloquente. Era o contrário de Moisés nesse sentido. E o terceiro ponto é que Arão assumiria o papel de que era de Moisés. Falaria no lugar de outra pessoa. Assumiria, em alguns períodos, o papel de outro. Temos aqui, então, interpretação de um personagem, boa oralidade e transmissão eficiente da mensagem proposta. Eu conheço uma outra área em que essas características são importantes e, de certa forma, necessárias. E essa área é o teatro. Pode ser uma visão meio exagerada, ver Arão como um ator. Porém, a gente vê aqui, nesses momentos aqui, em que ele teve que falar por Moisés, ele teve que assumir essas características teatrais. Então, ok, a gente viu um pouco sobre Arão. Agora eu quero falar um pouco também sobre Moisés e Miriam. E aí a gente entra no nosso segundo e terceiro texto. Ambos estão no capítulo 15 de Êxodo. Então, no capítulo 15, o contexto aqui era que foi quando o povo de Israel foi liberto do Egito, conseguiram sair de lá, só que o faraó quis ir atrás deles. Aí foi aquela história famosa, essa é famosa, que Deus abriu o Mar Vermelho, o povo atravessou, aí os egípcios vieram atrás, e aí quando eles estavam tentando atravessar o mar se fechou, e eles foram afogados. Então aqui era um momento em que, pós isso, então no versículo 1 do capítulo 15 já diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Assim, a função de Moisés, nesse momento, foi de cantar, de louvar ao Senhor. Também o que me faz pensar, tá, mas ele não era gago? Aí você também pode pensar, mas os gagos eles têm mais facilidade de falar no meio de uma canção. Sim, só que mesmo assim, a gente entende que é uma dificuldade, um obstáculo. E nesse momento, Moisés teve que superar esse obstáculo porque era o que o momento exigia. Exigia um momento de festejo, de alegria, em que era necessário louvar ao Senhor. E não foi só ele que teve que assumir uma outra função que não era a que ele estava acostumado. A gente vê também sobre Miriam, no próprio capítulo 15, nos versos 20 e 21, dizendo assim: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui, o texto faz questão de falar Miriam, a profetisa, e não Miriam, a que canta e dança. Aqui a gente vê, mais uma vez, uma pessoa que assumiu um momento de alegria, pegou aquele momento que era de festejo e teve um papel diferente. Dela era de profetisa, mas nesse momento ela foi a que dançou, a que cantou, a que tocou e a que motivou e conduziu o povo. Isso é, ministrou um louvor ali para o Senhor. E, bom, essa pregação eu preparei baseada num devocional que eu fiz na Jucame. Jucame, Juvenis em Capacitação para a Missão. Estou ficando já rouca. Juvenis em Capacitação para a Missão, que é um grupo que usa as artes para evangelizar, na qual eu participei por vários anos. Então,
A gente vai a praças, eventos, igrejas, e através do teatro, da dança, da música e do circo, a gente ministra, evangeliza, leva uma palavra de Deus. E aqui a gente já falou, então, sobre a dança, sobre o teatro, sobre a música, mas e o circo, né? Assim, eu não encontrei nada muito específico na Bíblia, porque mesmo porque não existia o conceito de circo na época. Então, você não vai encontrar, Arão, então, pegou os seus malabares e desceu do trapézio. Não vai ter isso, infelizmente. Porém, eu quero ler um texto interessante com vocês, que está no capítulo 17. Então, no capítulo 17, o contexto aqui era que os amalequitas, um outro povo, decidiu atacar ali o povo de Israel no meio do deserto. E aí Moisés estava intercedendo pelo povo de Israel. Então, nos versos 11 e 12 do capítulo 17, diz assim: Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Uma das coisas do circo da Jucame que a gente mais fazia eram as tais figuras, ou portagens, né, que seria o nome oficial, que basicamente são figuras humanas, em que a gente tem as bases, que costumam ser pessoas mais fortes, mais resistentes, e os volantes, que são os que vão ser carregados pelas bases. Então, são as pessoas tipo isso aqui, magricela e fracotes. Às vezes elásticos, eu também não sou, mas ok. E aí a gente consegue, com isso, formar, por exemplo, pirâmides humanas, aquelas figuras bonitas, montadas por pessoas. E, dentro desse contexto, a gente tem algumas habilidades necessárias, que são confiança. Por exemplo, se eu fizer uma figura em que eu estou num nível alto, eu estou em cima do ombro de alguém e vou cair para trás. Eu tenho que confiar que as pessoas ali embaixo vão me segurar. Tem que ter essa confiança no circo. Tem que ter cooperação. Eu não posso, por exemplo, no exemplo da pirâmide, querer subir no ombro de um e o segundo não está aqui. Eu vou cair. Eu preciso do segundo ali para me sustentar. E também a própria resistência física, né, que é necessário nesse aspecto. E nesse texto de Êxodo, a gente vê exatamente isso. Moisés teve que confiar em Arão e Hur, que, com resistência física, sustentaram seus braços. E, em cooperação, transmitiram a bênção de Deus. E talvez o circo seja isso um pouco mais evidente. E o que pode acontecer é de você chegar e perguntar: e o que circo tem a ver com Cristo? E ousadamente eu poderia então chegar para esse texto e perguntar: por que Deus só ia abençoar o povo se os braços de Moisés estivessem estendidos? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não digo, gente, eu não estou dizendo que circo, que teatro, que dança substitua uma palavra direta da mensagem do Evangelho. Então, um Jesus te ama, ou uma pregação clássica também. Eu não estou dizendo isso. Mas uma dança ou uma pirâmide humana pode ser a atenção que a gente está querendo, ali naquele parque, por exemplo, para atrair as pessoas, para que então a gente lance a mensagem de Cristo. Ou então o teatro, ele pode ser uma maneira mais marcante ou de fácil visualização dessa própria mensagem. E a música, com todo o seu sentimentalismo, ele pode tocar e quebrantar o coração de alguém que ainda não entregou o seu coração a Deus. E tendo isso também em mente, a gente entra então no último texto de Êxodo, que se encontra no capítulo 35, já lá na frente, do verso 30 a 35. E nessa última passagem,
que a gente leu, a passagem anterior, você também pode ter se perguntado, Carla, você disse para mim que ia falar de uma família, que você ia falar de um tal de Arão, de Moisés e Miriam. Ainda me esforcei para lembrar desses 3 nomes. E aí você me chega com um tal de Ur. Quem que é esse fulano? Calma, gente, calma, eu vou explicar. Ur era um cara que ele ajudava Moisés em muitas de suas missões. E tem um detalhe que eu acho importante falar aqui. Que tinha um historiador do 1º século, historiador judeu, que aportuguesaram como Flávio Joséfo, que acreditava, né? Acreditava que esse Ur era o esposo de Miriam. Então, ele era o cunhado de Moisés e de Arão ali. A gente ainda não saiu dessa família, no final de contas, talvez, se esse Joséfo estiver certo. E é com esse cara que a gente entra nesse texto de Êxodo, no capítulo 35. O que estava acontecendo é que Deus estava dizendo para Moisés que eles têm que fazer uma tenda do encontro, onde ele usaria para falar com o povo de Israel. Aí no verso 30 a gente tem. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezaleel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Então esse Bezaleel pode ser um neto de Miriam. E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele, como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e os de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões, eram capazes para projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Com esse texto, eu poderia trazer uma infinidade de outras obras artísticas, como de um joalheiro, escultor, bordador, tecelão, etc. Mas eu quero enfatizar 2 coisas nesse texto aqui. Porque você pode chegar depois para mim e falar: Carla, legal, eu entendi que Deus pode usar a arte para levar a sua mensagem, mas esse não é meu dom, esse não é meu chamado. E aí eu coloco aqui os 2 pontos nesse mesmo texto. Um primeiro é o que fala no verso 31, que diz: e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística, e segue falando das habilidades, sabedoria, entendimento e ciência que Deus lhe concedeu. Então, não é o que você fazia ou faz agora. Se Deus lhe escolher, Ele pode lhe conceder o seu espírito com essas habilidades específicas. Não importa também os seus obstáculos, como Moisés, que possivelmente era gago, ele teve ali no momento que ele teve que cantar, Deus pode capacitá-lo. E o segundo ponto também, está no verso 34, que diz: e concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. E talvez, se Deus te escolheu, Ele não te dê o dom milagroso ali de saber tocar tudo na hora, por exemplo. Ele pode também te ensinar o que você precisa através de outras pessoas. Pode conceder a habilidade de ensinar a outros para te ensinar. Por exemplo, eu sei que Deus me chamou na área das artes, mas eu não parei aí. Eu não falei: se é o que Deus quer, então Ele que me deu algo milagroso ali, e eu saia fazendo mortais, piruetas, tocando solos de piano em perfeição. Não é assim necessariamente. Eu fui atrás de aula de teatro, de aula de órgão até certo ponto, de treinos, e onde eu podia me aperfeiçoar naquilo que eu sabia que Ele queria de mim. Então, não tem desculpa. Se Deus te chamou nisso, você pode ir atrás, principalmente em São Paulo, que a gente está na capital, que encontra tanta coisa de graça também, e ainda na época da informação, você consegue achar mais coisa ainda na internet. E para encerrar,
eu vou ler um último texto. Só que antes, você pode me pegar essa camiseta roxa aí? Isso. Gradez. Deixa eu vestir rapidinho. Eu vou ler o último texto que leva o título do culto de hoje, que é a multiforme graça. Tanto que foi um tema de uma Caliju, que é capacitação de líderes juvenis. Então, é destinado tanto em âmbito regional ou nacional, para líderes locais da igreja, ou região, ou distrital. E foi numa Caliju nacional, em Curitiba, em janeiro de 2014, que teve esse tema aqui, multiforme. E a gente traz hoje também, de novo, multiforme graça. Então, eu convido os irmãos a abrirem em 1 Pedro 4:10. 1 Pedro, tem até na camiseta aqui, 1 Pedro 4:10, que diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Nesse texto, a gente vê o que a gente começou falando sobre família, que é sinônimo de várias funções. Então, aqui a gente tem múltiplas funções derramadas de acordo com a graça de Deus. E, com isso, eu quero, então, finalizar lhes fazendo 2 apelos. Se nem com a adoração em poema, que a Raquel trouxe, ou com a dança, que eu tentei trazer, a confissão em alegoria, que foi escrita pela própria Carol, com a arte em desenho, que o Leandro fez, esse tema aí do culto foi o Leandro que fez também, ou o ritmo, um ritmo diferente, um instrumento diferente do que vocês estão acostumados, ou a própria ornamentação do culto, que desde que eu me conheço por gente, sempre teve, só que principalmente pandemia acho que está meio escasso, mas mesmo assim, a ornamentação do culto é uma forma artística de manifestação de Deus. Se nem com tudo isso você conseguiu ver a manifestação de Deus, eu peço que lembrem-se dessa família da Bíblia. Peço que lembrem-se dela antes de julgar o que é manifestação de Deus ou o que não é, quando se trata de uma manifestação artística. Esse é o meu primeiro apelo. E o meu segundo apelo é que, se Deus te chamou para algo pontual ou contínuo dentro das artes, não ignore. Porque a gente viu que a gente pode orar para que Ele derrame diretamente o Espírito dEle com habilidade ali, ou Ele pode enviar pessoas para que lhes ensine. Então, você pode ir atrás de pessoas na própria igreja, se for o caso, para lhes ensinar. E é isso. Esses são meus 2 apelos. E é com eles que eu encerro essa pregação. Gostaria de orar por vocês, se vocês me permitirem. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que nós pudemos ver um pouco mais sobre os teus servos na Bíblia. E te pedimos para que nos oriente, para que estejamos aptos a ouvir a tua voz e realmente consigamos encontrar aquilo que o Senhor quer de nós, se for pontualmente ou esporadicamente ou continuamente, dentro das artes ou não, que o Senhor nos auxilie nisso. Nós te agradecemos, te pedimos para que o teu Espírito sempre esteja conosco e que nós não fechemos os nossos olhos para aquilo que pode ser de ti, ó Deus. Eu te agradeço, eu te peço em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Amém. Essa foi a palavra de Deus no dia de hoje. E eu queria também ressaltar que diante dessas artes apresentadas, se você tem uma vontade de fazer alguma dessas artes, seja pelo louvor, se você tem alguma
alguma pretensão assim, acho que foi Deus que colocou isso no seu coração, eu sempre ouço não sei se é um ditado, mas que falam assim, que Deus, ele não chama os capacitados, Ele capacita os que são chamados. Então, mesmo se você acha que, por exemplo, você pode não cantar tão bem, Deus, se Ele colocou esse desejo no seu coração, Ele vai te capacitar para isso. Agora eu quero chamar minha mãe para dar a bênção. Minha mãe que é a pastora. Eu vou fazer a oração final e logo após isso, a pastora vai impetrar a bênção, tá? Deus, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado porque deu certo o nosso planejamento. Obrigado porque ocorreu do jeito que o Senhor planejou para hoje, Deus. Peço que o Senhor venha abrir as nossas mentes e que a palavra do Senhor venha ficar clara para a gente, Deus. Obrigado mais uma vez. Abençoe os irmãos que vão ver de casa e que eles possam também entender a palavra, Deus. Peço pela vida de cada um. Muito obrigado pelos nossos visitantes. Venha abençoar, Deus. Peço a bênção sobre a nossa igreja, Deus. Muito obrigado por esse culto. Em nome de Jesus é que eu oro, amém. Agradecemos a Carla pela palavra e pelo objetivo de trazer a visão da igreja, um culto com artes. E foi muito significativa a sua palavra, esclarecedora e inspirativa também. Veio da parte do Senhor para nós e trouxe um novo olhar. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos. Quero convidá-los a ficar em pé. Estenda a sua mão. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão, presença e fogo do Espírito Santo venham sobre as nossas vidas, família, a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.